um texto aqui falando sobre a paz, né? O título ele fala o seguinte: a paz é uma pessoa. Geralmente, quando pensamos em paz, imaginamos tranquilidade e silêncio exterior, bem como convivência com pessoas harmoniosa e equilibrada. Para isso, esperamos que as pessoas façam sua parte na mesma medida que fazemos a nossa. Acreditamos que a natureza, em sua complexidade, revela e exala a paz. Porém, a natureza é sempre dinamismo e movimento, não sendo essencialmente pacífica, pois é selvagem e exigente. Ninguém imagina que uma floresta seja pacífica, pois os elementos que nela habitam lutam constantemente pela sobrevivência. A paz, como a desejamos, não é então natural. Trata-se do equilíbrio de tensões, de encontros de opostos. Suas instalações exigem construção e determinação, cujo o esforço deve ser contínuo e de exclusiva responsabilidade do ser humano. O ser humano representa um estado consciente da natureza e é dele a busca pela paz interior. O humano, com a sua percepção consciente, dá sentido à natureza à sua volta. Por ser responsabilidade humana, é que torna a paz uma pessoa. Toda e qualquer pessoa é a paz. Essa pessoa é o leitor que está lendo este livro, tanto quanto sou eu, que eu escrevo. Tudo o que ocorre com o ser humano é para seu crescimento espiritual e necessariamente passa pelo esforço do próprio ser humano. A paz só é possível a partir da pessoa que a deseja. A paz que se deseja só ocorrerá através da pessoa. A pessoa é a paz e a paz é a pessoa. Sem se conhecer, sem se descobrir e sem se transformar, não é possível alcançar a paz que se deseja para si mesmo e para o mundo. Pacificar-se é também pacificar o mundo à sua volta. A grande maioria das pessoas acredita que o dinheiro, a saúde são suficientes para se ter paz e ser feliz. Dinheiro e a saúde são bens importantes, porém, não significa tudo. O dinheiro conseguido pelo trabalho digno é o bem pessoal e coletivo. Saúde no corpo bem cuidado garante um grande bem-estar. Ter dinheiro, quanto ter boa saúde, não consegue levar o ser humano à felicidade se ele não estiver a consciência em paz. A saúde e o dinheiro não se transferem de uma vida a outra, mas a paz sim, pois é um bem inalienável. A paz não se faz apenas com palavra ou com medidas exteriores de contentação, mas principalmente com o coração voltado para o amor e para a vida. A paz na consciência permite a conquista de tudo quanto possa produzir bem-estar ao ser humano. Quando uma pessoa se determina a viver em paz consigo mesmo e com seu semelhante, deve sempre considerar que terá de lidar com forças internas antagônicas que lhe exigirão dissolver tudo quanto construiu de barreira para impedir o conflito com o mundo. Não há paz possível sem a percepção de que o grande obstáculo do ser humano se encontra em sua ignorância quanto a si mesmo
e ao sentido real de sua existência. É um texto de Adenauer Novaes, viu? Ele fala da paz aqui, isso é um pedaço do trecho, a não ser muito, prolongar muito, mas é um texto muito bonito, falando sobre a paz, né? Que a paz, na verdade, é que devemos ter dentro de nós, né? A gente ter a paz dentro de nós, o mais barulho que esteja lá fora, a gente está, pelo menos, não está muito nervoso, né? Estamos com a tranquilidade interna. 19h42. Eu vou começar com a prece. Fazer hoje a prece de Bezerra de Menezes. A prece que eu vou fazer hoje é uma prece do mundo espírito, do mundo espiritual, e que também serve para todos nós, aqueles que estão doentes, né, que estão acamados. E a prece começa assim: nós te rogamos, Pai, a infinita bondade e justiça, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiro, que ele nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornaram merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas de expiação, esclarecendo aos que desejares conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daquele que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas equipes consoladora, de teus espíritos servidores, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges, amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físico-espirituais, abnegados espíritos dignos, obreiro do Senhor, derramais as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Estamos agora com 19h45. Agenor, você que já está acostumado com o programa, com nós, você tem aí 50 minutos, 1 hora, vai depender de sua reflexão. Então, que tenhamos uma reflexão da noite abençoada, iluminada, todos com saúde e na paz do Cristo. Que assim seja. Está com você, Agenor, a palavra do dia, da noite. Boa noite a todos. Estou chegando nesse momento. A audição está boa, está me ouvindo bem. O áudio está bom. Tá, Agenor, tá ótimo. Tá beleza. Então, nós estamos hoje aqui para falar de um capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E a leitura introdutória foi justamente sobre paz, e que a gente precisa defini-la
né? E ela é definida, melhor dizendo, como um estado de calma e tranquilidade, que seria essa ausência de perturbações ou agitação, segundo o dicionário. E o Evangelho, nesse capítulo 9, ele trabalha logo no início com injúrias e violência. E quando ele traz essa proposta, percebemos que não adquirimos ainda esta paz tão desejada. Porque essa paz ainda nos consome no sentido de tirar, que não deveria, porque se a paz é a pessoa, assim como eu entendi no texto, poderemos buscar na pessoa essa paz. Deveríamos buscar esta harmonia, esta tranquilidade. Mas a provação e a expiação que nós somos submetidos ainda não está comportando em alguns ou em algumas pessoas realmente englobar esse processo de paz. Por quê? Porque felizes são os pacíficos, porque já são amantes da paz, a ausência desse turbilhão. Então, essa máxima, Jesus já começa a estabelecer dentro desse primeiro capítulo, ou desse primeiro item, sobre injúria e violência, a gente percebe que Jesus diz o seguinte: por estas máximas, ele estabeleceu que a lei, como lei, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. No dia que nós tivermos todos esses requisitos em harmonia, a doçura, sendo uma pessoa meiga, uma pessoa serena, na moderação, evitar os excessos, nós precisamos evitar esses excessos, na mansuetude, ser manso e brando, como o próprio capítulo nos sugere, a afabilidade, ser cortês, ser gentil, e a paciência é a capacidade de suportar com resignação os males e os infortúnios. Então, imaginemos que todo esse processo, e essa é uma lei que deveremos estar subjugados. Quando o nosso título de hoje traz a subjugação, a gente precisa entendê-lo de uma forma que isso lá no trabalho que vem aqui do Evangelho do irmão Lázaro, pede que surja virtudes. Eu estava lendo por essa semana, ainda estou lendo, terminando de ler esse livro, que eu achei bastante curioso, uma frase do professor José Herculano Pires, que ele diz o seguinte, que todos falam de espiritismo, bem ou mal, principalmente agora, né, a gente vê live de todas as maneiras. E ele aí acrescenta, mas poucos o conhecem. A gente parar para refletir, a gente percebe que é uma verdade. Poucos conhecem o Espiritismo. O Espiritismo, ele aí acrescenta, nasceu ontem, no meado do século passado, e é hoje o grande desconhecido. Está lá no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, o grande desconhecido. Ele dá ênfase de que o Espiritismo, uma doutrina moderna, perfeitamente estruturada por um grande pensador, e a gente ouve alguém dizendo que o Espiritismo
Kardec não tem participação nenhuma, que o Espiritismo a doutrina é dos espíritos. Mas quem formulou, quem organizou, quem estruturou foi um pensador, foi um escritor, foi um pedagogo. Então, esse homem era um homem de letra, era um homem de ciências, um homem famoso na sua cultura e nos seus trabalhos científicos, que usou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, se a gente já criar uma situação firme sobre esse conhecimento que parece supérfluo, nós já sabemos alguma coisa a respeito do Espiritismo. Mas ainda estamos longe de saber tudo, porque precisamos estudar o Espiritismo, precisamos estudar Kardec, para que a gente possa compreendê-lo e examinar os seus conteúdos, para que a gente possa também decodificar essa doutrina e examinar, principalmente, o aspecto de caridade à luz do Evangelho. A gente sabe que a caridade, ela vai colocando em nós, dentro de um aprendizado, um processo muito natural, que a gente ainda carrega conosco, que chama-se egoísmo. E quando a gente está na função de fazer a caridade, não dando coisas, mas envolvendo-se com as coisas e com as pessoas, nós vamos aprender a sair do egoísmo e vamos aprender a ser pessoas altruístas. Então, no Evangelho que nós vamos estudar hoje, o capítulo 9, é baseado, segundo o Espiritismo, é analisar as máximas de Jesus sobre mansos e pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Como o nosso tempo não vai permitir que a gente estude esse capítulo 9 em todas as suas nuances, a gente vai ficar com a proposta que nos foi sugerida pelo querido irmão Alberto, de analisarmos o processo que no Evangelho aqui chama de obediência e resignação. Mas submissão, sinônimo de que precisamos obedecer. Ora, qual seria essa iniciativa? O que é que esse Evangelho, com esse tema de hoje, sugere para cada um de nós? Está estimulando a nossa passividade? Não. Esse capítulo, Jesus está criando situações em que a gente tem que ser ativo. Aliás, o Evangelho é todo dentro de um processo de atividade. A gente precisa ser ativo, não passivo. Então, a gente não pode ficar indiferente, a gente não pode ficar apático em situações que venham nos envolver acerca do próprio Evangelho. Ter paz, como a gente viu aí, não é ser aguerrido, criar confusão, mas é ter tranquilidade interior. Ter a paciência, ter a subjugado ou submisso dentro da lei divina. Então, o que é a lei divina dentro dessa submissão? Que a gente seja submisso à lei divina. Mas aí você diz, Agenor, o Evangelho nos recomenda o dever. O que é isso? São as obrigações que a gente precisa ter, que está dentro desse capítulo, e de obediência e de resignação. Porque não há ninguém que não necessite para si mesmo. A gente aí vai buscar, eu fui buscar no dicionário, sobre o que é submissão. E no dicionário diz que submissão, é a condição em que se é obrigado a obedecer,
sujeição, subordinação. 2, disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, obediência e subalternidade. E a obediência? Ação com efeito de obedecer, ceder, cumprir, seguir. 2, submeter-se à vontade de alguém, cumprir uma ordem e aceitar uma determinação, respeitar uma lei ou mandado, respeitar um superior. Resignação é desistir de alguma coisa, geralmente em favor de outro. Aceitar pacientemente o que se apresenta, o que se acontece. Submeter-se à vontade alheia. Mas, como diz o Evangelho, aqui eu vou ler esse parágrafo para que a gente possa se situar, Lázaro diz aqui para a gente o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas atitudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A gente para aqui e vamos buscar o equilíbrio necessário para ver se, segundo os dicionaristas que eu vi mais de um, se ele tem razão com essa proposta que está aqui no Evangelho. Nesse conceito que a gente acabou de ler para vocês, a gente não percebe virtude nem na obediência e nem na submissão. Eu tenho que obedecer. Vou dar um exemplo de idade. Nós obedecíamos e obedecemos, eu estou dizendo eu no modo geral, porque meus pais já são falecidos, já desencarnaram, então por isso que eu digo, já obedecíamos os pais, meus pais, mas será que nem dessa obediência, eu cumpri nessa obediência, eu criei virtudes no sentido de obedecer cegamente, porque ele é o detentor da razão, para ele, será que eu estou errado e não posso questionar? Ou eu me aborreci nessa determinação dele, me aceitar porque eu tenho que respeitá-lo, mas criou virtude, como está aqui no Evangelho, às vezes criou essa doçura que o Evangelho está nos colocando, uma coisa para que a gente possa refletir. Foi sereno, foi meigo, devo ter me aborrecido, devo ter ficado irado. Mesmo sendo meu pai, tive que obedecer, mas contra a minha vontade. Então é o seguinte, se eu estou submetendo a vontade de alguém, eu estou cumprindo ordem. Se eu estou no exército, eu tenho que cumprir ordem superior. Se eu estou no trabalho, eu tenho que cumprir ordem superior. Então, essa ordem é necessária. Estou dizendo que não é. Porém, acompanhe junto esse raciocínio comigo. Criou virtude, como está aqui Lázaro nos colocando, a gente pode discutir isso lá depois. Criou virtude. Essa virtude companheira da doçura, embora os homens com sentimento. Ora, qual é o sentimento que eu estou obedecendo um chefe, obedecendo o exemplo do exército, obedecendo os pais, enfim. Qual foi o sentimento que gerou e gera em qualquer um de nós? Gera um sentimento, às vezes, de raiva. Não vai gerar um sentimento de alegria, a depender da situação. Não vai gerar virtude. Porque virtude é totalmente diferente. Virtude é uma qualidade moral que o Evangelho... É quando a gente, Kardec coloca, é o amadurecimento do senso moral. Isso já é um atributo positivo, virtude. E no caso que gerando uma insatisfação, já não é virtude. Compreende o que eu quero chegar? Então, ele não é virtude. Porque a virtude, a partir do momento que alguém impõe a sua vontade para que eu obedeça, eu já não vou ficar satisfeito, eu acho que qualquer um de nós.
Porque Deus coloca a nossa vontade, que é o gerente de todos aqui. É a partir da nossa vontade que a gente tem que ter escolhas. Como é que eu estou aqui, sou livre para ter escolha, para ser responsável da minha escolha? Vem alguém e me subjuga, me submete à sua vontade e eu tenho que obedecer à vontade dessa pessoa, não vai gerar virtude, vai gerar um sentimento de negação. Então, esse sentimento de negação, a gente pode ter ódio, a gente pode ter inveja, a gente pode ter ciúme, enfim, é um sentimento que não gerou virtude, segundo a proposta do Evangelho. Aí ele vem a obediência, o consentimento da razão, a resignação, o consentimento do coração. Duas forças ativas. Duas forças ativas. Por quê? Porque esse daí, a gente já tem uma razão, está dentro de uma racionalidade de que a gente pode saber o que é o correto, o que é o desejável para cada um de nós. Então, quando a gente busca estar com a razão, respeitando a obediência, a gente já fez um panorama de que precisamos. Exemplo, provação que nós estamos aqui, planeta de provas e expiações. Submetemos a uma provação com o nosso consentimento racional. Deus não coloca para que nenhum de nós venha aqui para a reencarnação determinado a passar por uma situação se a gente ainda não está pronto para passar. Ele não é arbitrário. Deus não usa de arbitrariedade. Ele usa com a lei. Já está pronto, carrega a cruz e vamos em frente. Isso daí é obediência segundo a lei divina, que ela não fica mudando, nem endereçando a A, B ou a C. Ela vai dar um critério. Então, o indivíduo, ele, a partir do momento que ele está manejando boas qualidades, manejando já as virtudes, ele vai praticar o bem. Ele vai ter a qualidade do que se conforma com o considerado correto. Não, é correto, está conforme a excelência moral da conduta que ele está se apresentando, ele aí está sendo submisso à vontade dele próprio junto com a lei. Mas não submisso com a vontade alheia. Faça isso, faça aquilo, não faça. Eu não vejo, se eu estiver equivocado, depois vocês possam até me corrigir. Mas eu não vejo isso conformidade com o que o texto está nos propondo. Eu estou contextualizando dentro da minha ótica de entendimento. Vocês têm a ótica de entendimento de vocês e quem sabe, quizá pode até aquilatar um conhecimento mais amplo para que a gente possa refletir melhor sobre essa situação. Então, quando a gente está obedecendo à lei divina, nós estamos com o consentimento da razão. Já temos consentimento da razão. A razão é que diz, não, olha Genô, olha fulano, olha Beltrano, essa conduta sua está adequada ou está inadequada. Por quê? Porque está na consciência. E a lei está na consciência e a gente vai ver os atributos positivos e negativos que cada um carrega. Agora, quando vem nos impor que a gente deve fazer isso ou aquilo, a gente entra em conflito. E aí não tem essa paz interior. A gente ainda não está pronto, como o caso que aconteceu com um budista na Inglaterra. Um soldado inglês engravidou a menina e foi embora para a Inglaterra, lá na Índia. Quando ele vem, os pais aqui, a menina disse que foi o monge que tinha engravidado ela. Ele foi, eu que te engravidei? Foi, então foi. Eu vou ser o pai, eu sou pai, sou pai. Então, quando depois o soldado caiu, daquele veio que gostando da menina, querendo assumir a paternidade,
e foi lá no monte e fez, olha, o senhor não é o pai da criança, não. Não sou, não, não. Então não sou. Então, nem todo mundo está pronto racionalmente para ter essa atitude de excelência moral. Por esta razão, que o mundo está cheio de injúrias e violência, que o capítulo 9 começa, porque nós ofendemos ao outro justamente com palavras. Não precisa hoje de armas para que a gente desequilibre o outro. A gente só precisa usar as palavras inadequadas para derrubar o outro no seu contexto existencial. E ninguém gosta de ser ferido. A suscetibilidade em cada um de nós, ninguém gostamos de ser ofendido, de ser injuriado. E hoje parece que é moda, a fake news, as injúrias para lá, as calúnias, e isso é conflito, isso não é paz interior. Isso não é paz interior. Então, ainda se submete à vontade alheia, não é paz interior. Ah, sou humilde, não. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Então, submeter, no meu modo de entender, eu acho só a lei divina. Mas se Alberto viesse, ó, Genô, você no dia 20 vai fazer a palestra lá na sala Chico Xavier. Você tem que fazer. Oh, eu vou me submeter à vontade dele sem ele procurar saber as minhas necessidades, se eu tenho tempo, se eu vou poder, se eu não vou poder. Entende? Então, essa daí não ia gerar uma virtude para eu estar aqui hoje à noite. Porque eu estou de acordo com a minha vontade, a minha escolha. Eu não estou submisso à vontade de Alberto, nem da sala Francisco Cândido Xavier. Agora eu estou submisso, nós estamos submissos à vontade da lei divina. E isso não tem onde correr. É isso que a gente precisa entender. Então, dentro desse capítulo, a gente tem que ver o que disse, eu na introdução, busquei trazer aquele livro do professor Hermínio, que a gente fala de espiritismo, mas às vezes a gente não sabe nem o que é espiritismo. A gente ainda desconhece a doutrina dos espíritos. Porque a gente não tem tempo para estudar Kardec como deve ser estudado. A gente não sabe o conteúdo daquele pedagogo, daquele cientista, né? Daquele filósofo. Olha que conceito tem aquele homem, e a gente não tem tempo de ir buscar naquele prédio os 5 andares, andar pelos 5 andares, que são os seus 5 livros fabulosos. E se a gente já leu todos os 5, deveria reler, porque tem muita coisa que a gente passa despercebido na nossa racionalidade. E aí a obediência e resignação é justamente isso, como virtude. Ela tem que gerar virtude. Se ela não gerar virtude, ela não é obediente, ela não é resignada. Ela não vai ser doce. Ora, o que é ser doce? O que é essa doçura, Genô? O que é que você me entende como essa doçura? O que é a pessoa ser dócil? É ser amável. É você estar aqui cortês com as pessoas. É você conviver na sua existência, né, na simplicidade, dentro da amorosidade nas relações. Ora, a gente está tendo nesse planeta de provas e expiações essa relação fraterna, amorosa. Isso também quem diz é Adenal, viu, Fidelis? Ele diz no livro também, Valores do Espírito. Os Valores do Espírito é um livro fantástico. Ele diz que ser dócil é ser amado e cortês com as pessoas. São pessoas simples e amorosas na relação com os outros, sobretudo com o estranho. E às vezes assim, a gente confunde docilidade com afabilidade. Porque todas as duas, ela tem uma dose de ternura, todas as duas têm uma dose de compaixão nas relações humanas. E aí a gente pergunta a nós mesmos, porque a gente não está aqui para fazer espiritismo para o outro. A gente está querendo fazer espiritismo para nós. A autotransformação,
a mudança de comportamento, a estrutura moral e ética tem que ser construída em nós. E quando a gente constrói todo esse arcabouço moral em nós, vai ser visto pelo outro. Porque nós somos o que o outro vê. A doutrina espírita é o que a gente faz dela. Então, quando a gente obedece, a gente consente dentro da razão, a gente está buscando uma resignação, uma força, olha aí, uma virtude ativa. Eu dizer assim, olha, o que eu estou passando não é karma para eu sofrer, não, mas é uma experiência de eu crescer. Eu não vim aqui para sofrer. Nenhum de nós estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para levar o nosso fardo da aprovação sem revolta. E não são todos que pensam dessa maneira. Ainda somos insensatos. É por esta razão que a gente deixa cair a nossa cruz. É por essa razão que a gente tem aquela charge que diz, na hora de passar no precipício, a gente já cerrou a cruz para ficar mais leve. Não é isso. A resignação não é isso. A resignação é ter coragem. É ter coragem de ir adiante, carregando esse fardo, porque Jesus já tinha nos orientado que o fardo é leve, é a lei divina. E aí o Evangelho diz assim, o poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Você já viu alguém, ou até nós mesmos, que o nosso orgulho ferido, obedecer a determinada situação? Quando a gente não obedece, você pode dizer assim, olha, o orgulho mora ali, viu? O orgulho mora ali, com certeza. E esse poltrão é o covarde, é o pusilânime, aquele que nunca pode ser resignado. Ele nunca pode entender, através do consentimento da razão, que a falha não está no processo, a falha está nele. Que ele não respeitou o processo onde ele está inserido. A falha é ele. Então, como a falha está nele, ele não consegue carregar o seu fardo. Ele não consegue transitar com a sua cruz. Por quê? Porque ele jamais vai ser resignado. Porque ele vai colocar a culpa sempre em outro. Ah, você viu minha situação? Fulano, foi culpa de fulano. Será que foi? Será que não foi nós? Será que fulano está sem falar comigo? Não fui eu que deixei de falar com ele no meu momento de angústia, de preocupações? Não deu um bom dia ao vizinho, depois ele resolveu não falar mais comigo e o problema a culpa. Não, vamos estar atentos a isso. O que a mensagem de Fidelis dessa noite foi justamente para isso. Nós, como pessoas, somos um ponto de vista, mas juntos somos muito mais do que pensamos. Então, a relação um com o outro é muito importante para que a gente possa desmistificar esse orgulho que a gente ainda carrega. E quando eu digo que fulano é isso, eu estou dizendo que eu sou isso, sem ter coragem de apontar os dedos para mim próprio. Como dizer, aponta lá e tem 3, mas eu não reconheço esses 3. Entendeu? Então, eu preciso estar atento a isso. Ora, como é para obedecer, a proposta de hoje é trazendo a reflexão, nós temos que obedecer e ser resignado a alguma situação que venha construir virtude sobre nós, nós vamos obedecer à grande lei do progresso. Kardec coloca muito bem nos seus estudos. Progresso, que está lá no Livro dos Espíritos, a lei do progresso, que é a palavra da nossa geração que Kardec colocou. Agora nós somos espírito, diz Kardec, nós somos espírito preguiçoso, aquele que fecha seu entendimento. Então a gente não quer refletir, a gente não quer pensar, a gente não quer ler, a gente quer resposta pronta que nos trouxeram
E será que, como diz o professor Herculano Pires, a gente falar de espiritismo em 5 minutos, que a gente vê mensagem de 5 minutos, será que aquela mensagem é realmente necessária para aquele instante? É que nem a gente pegar um versículo da Bíblia, tem um capítulo, a gente pega um versículo bonito e fala sobre ele, mas não contextualiza todo o texto. E aí a gente vai floreando. E aí é por isso que o Espiritismo, com 168 anos, ou 66, está ainda desconhecido para nós. Nós que somos espíritas, ainda não conhecemos o Espiritismo. Já deveríamos. Como a gente diz, já tem 30, 40, 50 anos, 20, 10. Tem gente que começou outro dia, 5 anos no Espiritismo, já despertou a luz da consciência, porque somos espíritos, como já dizia Aristóteles. Nós não estamos aqui aprendendo, nós estamos reaprendendo. Então, quando a gente toma conhecimento sobre esse assunto da doutrina dos espíritos, tem gente que olha a iluminação com uma palavra e aí vai buscar. Então, quando você deixa o livro dos espíritos e lê com atenção, vai despertar luzes e luzes em nossos espíritos. Mas por que a gente cria essa resistência? Por quê? Porque ainda somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Mas esse orgulho que a gente ainda carrega vai ceder. Cedo ou tarde ele vai ter que ceder. Porque a gente vai ter que ter uma compreensão plena. A gente vai deixar de ser preguiçoso, como diz Kardec dentro da lei do progresso. A gente vai ter que ter um entendimento sobre o que estamos lendo, sobre o que estamos fazendo, sobre o que nós somos. Porque o mais importante é saber quem eu sou. Eu sou uma pessoa, mas eu sou quem? Muitos de nós aí ignoramos quem somos nós. Não queremos nem pensar, principalmente no propósito do desencarne. Às vezes a gente pensa que está fazendo algo aqui agora para ser beneficiado aonde? Em que lugar? Algum lugar circunscrito? A doutrina espírita diz que não. Kardec diz que não. Não existe um lugar circunscrito. Nós vamos estar perante o quem é o juiz, senão nós próprios, nossa consciência. Então, essa é a resistência orgulhosa que deveremos ceder cedo ou tarde. Bom, quando se fala de obediência, a gente tem que entender o que Jesus diz aqui. Docilidade e afabilidade. O orgulhoso, ele jamais pode ser sereno. Jamais ele pode ser meigo. O orgulhoso jamais será cortês, será afável. E quando a gente não adquiriu essas virtudes através da obediência, através da resignação, a gente tem uma péssima relação fraterna na nossa sociedade. Dentro dos nossos familiares, dentro da nossa comunidade de trabalho, dentro do nosso processo social de lazer, de recreio. A gente não tem uma boa relação. Por quê? Porque não aprendemos a ser dócil, não aprendemos a ser afável.
Não aprendemos, ou se aprendemos, não usamos a moderação. Então, são as 5 leis que está aqui nesse capítulo que Jesus coloca como lei, que é, cadê Gedu aqui? Que é a doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e a paciência. São as 5 leis. E se a gente não sabe viver essas 5 leis, ainda não ambicionamos essas 5 leis, a gente não pode carregar a leitura da abertura, dizer que a paz é o homem, ou melhor, que a paz é a pessoa. Ainda creio que não. A pessoa ainda não carrega a paz. E nós ainda geramos conflitos, porque ainda não somos, carregamos essas 5 leis. Não somos afáveis, não somos dóceis, não somos moderados, não somos pacientes. Então, isso dificulta. Isso dificulta. Porque se a gente tiver pelo menos uma delas, como a Adenal chama da docilidade, ela vai construir uma aura de bem-estar. Eu acredito que todos se chegaram a Chico Xavier pelas essas virtudes que ele carregou consigo. Afável, a docilidade, a meiguice, que cria um bem-estar. O próprio Jesus. As pessoas que estão sobre o manto da sua aura sentia-se bem. Porque esta é a proposta da doutrina espírita e a proposta de Jesus para nós. No dia que a gente conseguir ter essa aura de docilidade, de paciente, de resignado, nós vamos auxiliar aos outros irmãos que estão inquietos dentro dessa satisfação que só a presença de Chico, a presença de Jesus, a presença de Francisco de Assis, a presença de Irmã Dulce, não precisa ser só espírita, mas tem tanto espírito bom, que tem uma aura boa. Quando a gente está no meio daquela pessoa, a gente se beneficia. Então, essa é a satisfação de estar na presença dessa pessoa. E é esta a proposta da doutrina espírita através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele diz aqui em Mateus, bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. A terra, ela foi há muito e muito tempo, como ele diz aqui, né? Assambarcados, né? Pelos violentos. A história da humanidade, a Terra sempre foi conquistada através de conflito, através de guerra, através de morte. Hoje a gente não está vendo de forma diferente. O poder faz com que a gente adquira do mais fraco, e tudo que a gente vai tirando do mais fraco para sobrecarregar o orgulhoso, o mais rico. Então, essas relações ficam contaminadas. Não tem aura de docilidade, né? Só de violência e de injúria, que a gente está sobrecarregado nessas razões sociais, nessas, como é que diz, nesse trabalho que a gente tem nas redes sociais. Ser dócil é que é a proposta de Jesus. Seja dócil no trato com os outros. Não concorde com erros alheios, mas devemos usar de docilidade, de afabilidade, de compreensão.
E ontem nós já estávamos nessa mesma situação. Morador de rua, mendigo, que pode ser pessoas caras, espírito caro, e a gente enxota, porque não quer se misturar com aquele tipo de pessoa. E aquela pessoa pode ser um pai, pode ser Jesus, travestido de um mendigo, e vem buscar trazer para nós o resultado da nossa prova, como é que nós estamos passando, principalmente nós que falamos do Espiritismo. Falar do Espiritismo é bom, mas compreender o Espiritismo é melhor. Então a gente precisa compreender. A gente não pode também, meus amigos, meus irmãos, confundir docilidade com submissão. A proposta de hoje é submissão e resignação. Confundir docilidade com submissão, nós vamos anular essa identidade que a gente está querendo construir com pessoas dóceis. Quando a gente presta atenção, quer ser pessoa dócil, precisamos construir uma relação de alteridade, que é se colocar no lugar do outro. Irmã Dulce fazia muito isso. E muitos outros exemplos. Estar no lugar do outro. É buscar o outro na sarjeta. É erguer o outro. O progresso que Kardec está colocando aqui é isso. Colocar o outro, promover o outro. Porque, meu irmão, com todo respeito, dar sopa, dar alimento, ajuda. Aí isso é assistência. Mas promoção do indivíduo é justamente diferente de tudo isso. Ajuda dentro da necessidade, porque quem tem fome precisa comer. Mas promover o indivíduo é diferente. Isso é política social. Isso é justiça social, que a gente não está vendo. Até no movimento espírita que nós estamos fazendo, a gente não vê essa promoção. Isso é diferente, é ser dócil. Então, se o nosso destino, não nós como espíritas, mas o destino da humanidade de um modo geral, até esses irmãos que estão na sarjeta, o destino é a perfeição. Todos, indistintamente, têm o mesmo destino, que é a perfeição. Essa é a caminhada. Essa é a evolução no sentido positivo. É por isso que sendo subjugado, buscando a submissão, para não confundir com docilidade, afabilidade. E essa submissão, nessa proposta do estudo de hoje, não convém ao meu modo de entendimento. Não convém ser submisso, que não há compatibilidade com a docilidade. Então não precisamos confundir. Ser dócil, ser afado, ser meigo, ser paciente, mas não submisso. Não vamos confundir. Submisso à vontade alheia não é virtude. Aí a gente olha e diz o seguinte: o que é que o Evangelho está trazendo para a gente nesse capítulo 9? Estou trabalhando só a docilidade. Aí a gente está dizendo o seguinte: é fundamental que nós sejamos dóceis, não resta a menor dúvida. Né? Nós precisamos apresentar, valer as nossas opiniões, mas não com imperialismo. A minha opinião não é minha opinião, que eu não posso me aborrecer se há uma contradição. A gente tem que ter argumentos. Não é para dizer que estou errado ou eu estou certo, sem haver um confronto de ideias. E o que está faltando hoje, às vezes até no parlamento, é isso. É confronto de ideias. Então, as opiniões que a gente carrega é a opinião. A opinião de vocês é a opinião de vocês, a minha opinião, mas onde é que levou essas opiniões?
Como é que nós estamos discutindo essas opiniões? Eu tenho que estar submetido à opinião de vocês, nem vocês devem estar submetidos à minha opinião. Então, quem é o elemento-chave? Qual é a lei que Jesus reestruturou para que a gente possa dialogar? A afabilidade, a doçura, a mansuetude. É isso que a gente vai discordar e concordar. Se a gente chega, eu vi em um livro que fulano disse isso, mas Kardec fez um trabalho de pesquisa. Kardec fez um trabalho de pesquisa com mais de não sei quantos médios, com mais de não sei quantos espíritos. Uma opinião de um espírito é mais importante do que o trabalho que Kardec fez? Vamos botar na balança e ver onde é que está. Vamos discutir dentro da docilidade, da afabilidade. Pronto. Eu não concordo, é o direito de cada um, como também é o meu direito de não concordar. Então, isso, a gente precisa se apresentar dentro desse diálogo com as nossas opiniões, mas apresentando com humildade, não com arrogância. E se a gente vai arrogar que os nossos direitos, que as nossas opiniões prevalecerá, nós estamos indo de encontro com a proposta dessa noite que está nos convidando à reflexão. De ser dócil, de ser moderado, de ser afável, de ser cortês, de ser brando. E aí vai gerar o orgulho, o egoísmo, a antipatia. Porque nós estamos aqui juntos na sala de estudo para buscar somar dentro do processo de uma simpatia. Não concordo com as tuas opiniões, gente. O problema, não posso fazer nada. Apresente argumento melhor. Se minha opinião você não concorda, é o direito seu. Agora, apresente, não é não concordar, é apresentar dentro de uma forma dócil, equilibrada, afável, outras opiniões que essas nossas opiniões são subjetivas, são nossas opiniões. Então, para contextualizar Kardec, a gente precisa ter dentro de nós, né, esses valores morais e, acima de tudo, os valores intelectuais, conhecimento. Eu não posso falar de fulano Beltrano se eu não analisei os dois textos. Então, se eu estou com o texto de Kardec, estou com o texto de outro livro, eu vou fazer o quê? Eu, particularmente, eu sigo muito mais Kardec. Eu estou estudando, estou relendo livro, eu sigo Kardec. Porque Kardec fez um trabalho que ainda é desconhecido. Jesus fez um trabalho que ainda é desconhecido. Hermínio de Miranda disse que o cristianismo é uma mensagem esquecida. A gente não sabe. A gente fala de cristianismo, de ser cristão, que é a doutrina espírita, mas qual é a vivência? Qual é a forma como a gente se dirige ao irmão? Na doutrina espírita, na casa espírita, com a vozinha mansa. Será que em todos os lugares nós somos assim? Nosso comportamento moral é todo uniforme, ético? Isso nossa consciência que vai nos dizer. E se a gente não for da forma como a gente fala, seremos desmascarados. Porque a verdade, ela é cristalina. Você é o que você é. Você pode maquiar o que você quer maquiar para o outro, mas a hora a máscara cai. A verdade vai sempre triunfar. A gente pensa que os fake news, que as mentiras, que tudo que a gente está vendo vai ficar eternamente, é uma necessidade de fazer parâmetros. E depois dizer, poxa, como eu fui cúmplice de tudo isso. Então, a humildade, meus amigos, tem que angariar simpatia. Eu vejo pessoas dizer, eu não sou palestrante, mas eu estou palestrando. Eu não sou um bom palestrante. Eu não sou. Mas estou palestrando.
Estou falando, trazendo a doutrina dos espíritos, dentro da contextualização da minha interpretação, da minha opinião. Vocês vão encontrar esse assunto com mais eloquência, não resta a menor dúvida. Porém, eu estou apresentando dentro de uma proposta daquilo que eu entendi, daquilo que eu possa passar. Qualquer um dos senhores e das senhoras, meus irmãos aí, sabe muito mais do que eu. Então, vou concluir para que a gente tenha espaço de dialogar a respeito desse tema, que ele é rico. Ele é rico, não é meia hora, nem 40 minutos, que a gente vai ficar com a opinião de Agenor. Temos que ler de novo esse evangelho, desse capítulo Obediência e Resignação. Aliás, ler o evangelho e refletir com muita sabedoria. Porque a conclusão que a gente vai ter é o seguinte: vamos ser resignados. E o que é isso, Agenor? Vamos ser resignados. No caso aqui, a Agenor está falando, se houver crítica, ele tem que suportar as determinações das opiniões dos meus irmãos. Eu tenho que suportar, como já suportei, provações difíceis na minha vida, como todos nós carregamos e já passamos, sem reclamações. É quando a gente olha e diz: Senhor, passei por uma situação tão difícil que ia amputar minha perna. Eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas me deu uma luz. O que é que eu posso fazer? Minha perna já estava necrosando. E Deus me mostrou a resposta. Então, a doutrina espírita é isso, gente. Quando a gente merece esse merecimento, ele é muito necessário para que a gente não é aceitar por aceitar. Eu posso aceitar resmungando, mas eu tenho que aceitar com a convicção que eu vou suportar, né, essa situação, essa obediência aos ditados da lei. Se Deus não me desse uma luz para eu resolver como foi resolvido, e graças a Deus eu não precisei amputar a perna, por quê? Porque eu não reclamei. Porque Ele é o Criador, Ele é que manda. Todas as coisas passam por Ele que determina a partir do momento como a gente utilizou o nosso livre-arbítrio. Queridos irmãos, queridas irmãs, o capítulo de hoje que a gente estudou esse item é: bem-aventurados que são mansos, calmos, tranquilos, que darão ouvidos e serão dóceis aos ensinamentos do Cristo. Felizes de nós que um dia sejamos mansos, sejamos realmente calmos, calmo em todo sentido. A maior confusão, que a gente está calmo. O mar estava revolto. Os discípulos de Jesus tudo apavorado. Homens de pouca fé. E ele repreendeu o mar. Isso é ser manso, ser calmo, ser tranquilo, mas sem deixar de ser enérgico. Quando Jesus chamou os fariseus de hipócrita, não é por isso que ele deixou de ser manso, ser brando. Quem merece ouvir, vai ouvir, mas com docilidade. Ele não ofendeu ninguém no sentido de daquela voz áspera. Ele foi austero, seguro naquilo que está dizendo, para que as pessoas baixassem sua bola. Eles são sepulcros caiados. E são hipócritas. Quando a gente reconhece essa hipocrisia em nós, que aquele que está falando tem valor mais do que nós, a gente baixa a cabeça. Porque não temos autoridade moral para rebater. Agora, quando é de igual para igual,
sai faísca. Porque um é mais orgulhoso do que o outro, e aí a contenda, a injúria, a violência toma conta desse campo de guerra. Porque as palavras, hoje a gente bota um negócio no Facebook, o outro aqui rebate de lá, sem conhecer a sua opinião e já vai menosprezando as ideias. Ser calmos e tranquilos, que darão ouvidos e serão dóceis aos ensinamentos do Mestre Jesus e do nosso Mestre Kardec. Obrigado a todos vocês por emprestarem os seus ouvidos, a compreensão, e sugiro, leia esse capítulo 9 do Evangelho com com muita tranquilidade, vamos dizer assim, com muita calma, para refletir, selecionar palavras, buscar dicionário, porque a gente vai enriquecer o nosso vocabulário e vai enriquecer o nosso espírito no processo de moderação, de afabilidade, de doçura e, acima de tudo, paciência. Porque a ciência dá paz. Se a gente quer ter paz, sejamos pacientes. Muito obrigado. Ok, Eugenio, falou tudo. Você fez uma boa reflexão sobre Obrigado. o Evangelho e na sua palavra impor a paz interior, né? Que a paz interior devemos ter, né? Porque aí a gente vai ter o equilíbrio de toda a situação que tenhamos na vida, né? As doenças, os desentendimento familiar, desentendimento na sociedade. A gente tendo uma paz, a gente vai ter o equilíbrio, né? Para resolver os problemas. Você falou também na virtude, muito boa, né? A virtude, a gente tem que ter uma virtude de paciência, de amor ao próximo, e aí se vai. Falou do planeta de provas e expiações, é o que estamos passando, as provas que estamos lidando e as expiações também que estamos também sendo espiados, né? Temos vigiado também. Muita gente não sabe que o que está fazendo está sendo espiado, né? Pela força divina, pela lei da ação e reação, né? A lei do retorno. É aquilo que você disse também, eu não vim aqui para sofrer. Muito bem. Eu vim aqui para viver, e viver bem, viver com qualidade, né? Que devemos procurar. Quando nascemos, como os espíritos explicam, os espíritas, simples e ignorante, temos que ter uma educação doméstica, uma educação do colégio, né? A própria educação da sociedade, para procurar viver melhor, procurar viver com qualidade, arrumar amigos que nos evolua, né? Que nos torne, que andamos no progresso. Você falou do egoísmo e do orgulho. O orgulho, eu tenho assim uma dúvida. Temos orgulho, daquele orgulho de até de não atender as pessoas, mas temos orgulho também, no meu conceito, na concepção, um orgulho de ter estudado, um orgulho de ter se formado, um orgulho de ter trabalhado, né? Um orgulho de ter se aposentado, um orgulho de ter uma qualidade de vida para nossa família, né? E o egoísmo já é outra palavra que eu entendo que o egoísmo é que está dentro do nosso ego, né? É difícil a gente se recuperar do egoísmo, mas a gente vai fazendo devagarzinho e vai tentando fazer a melhor coisa. Também tem a obediência, né? A gente tem que ter obediência nas coisas, né? Obedecer, sabemos que vamos em frente. Tem a compreensão também, compreender o outro para que sejamos também compreendidos. A perfeição,
A perfeição a gente está à procura dela, ninguém é perfeito, a gente tem um pouco de imperfeição ainda. A opinião de cada indivíduo, né? A gente tem que respeitar também, porque cada um tem um ponto de vista em cada texto, né? Em cada conceito também. Às vezes a gente não aceita aquele conceito, às vezes, como você falou, temos que pôr um conceito, procurar um conceito que não desagrave o outro, mas que dizer ao outro, não, esse conceito aqui, eu estou mais sujeito a esse conceito de que aquele. E o comportamento moral também, que o comportamento moral todos nós temos, principalmente a reforma íntima, né? Começando pelo mandamento de Cristo, né? E que a gente também, às vezes, não vai obedecer a todos, mas pelo menos amar a Deus toda coisa e amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que pelo menos esses dois a gente tem que obedecer. Então, parabéns pela sua palestra, muito boa. Não tenho pergunta nenhuma, porque as perguntas que eu tenho aqui, que eu vi aqui pelos textos, você já falou tudo aí. Então, está aberto para vocês aí, se quiser complementar a reflexão de Agenor, ou se quiser fazer alguma pergunta, está aberta aí, viu? Está aberto o comentário. Fidelis, interessante o seguinte, dentro daquela visão que você colocou, o orgulho ele pode ser positivo. Exato, Ele pode, não resta a menor dúvida. Agora, porém, é o seguinte, quando a gente tem um orgulho, vamos dizer assim, quando a gente tem um orgulho no sentido de eu pensar só em mim, isso já pode virar até uma arrogância. Entendeu? Exato, compreendo. compreendo. Porque o orgulho como diz o dicionário, ele é prazeroso, é um sentimento de prazer. Então, ele tem que gerar um prazer. Eu tenho orgulho de ter estudado, vamos dizer assim, eu tenho orgulho de ter estudado e apresentar esse trabalho que você gostou. Logicamente. Agora, eu não posso, né, me orgulhar de ser eu o único detentor de que posso fazer esse trabalho. Qualquer um de vocês pode. Qualquer um de vocês pode apresentar esse trabalho. Agora, ele diz o seguinte, é um sentido de prazer. Por quê? Porque quando você diz que gostou da minha apresentação, não deixa de ter um orgulho. É um prazer, é um sentimento de prazer que todos nós, seres humanos, temos que carregar essa satisfação. Né? Isso está bulindo com os nossos próprios brios. Agora, eu não posso dizer que só eu é que sei apresentar esse trabalho. Aí eu seria egoísta, seria orgulhoso, seria vaidoso, já carregaria outro sentimento, desmancharia tudo que você apresentou para mim. Então é o seguinte, eu vou ficar satisfeito? Vou. É um orgulho positivo. Agora, eu não posso, né, me sentir egoísta e dono da razão. É isso que nós não podemos ser, entendeu? Arrogante, soberbo, isso é que a gente não pode. É essa arrogância que Jesus chama no Evangelho de orgulhoso e egoísta. Pode ficar à vontade, Alberto. Pode falar, Alberto. Ok, Agenor, boa noite a todos. Agenor, grato pelas suas palavras, foi de grande valia e de reflexão para todos nós. Essa palavra que você, que está aí no tema, né, que é submissão, geralmente é questão de tradução de alguns, né, do Evangelho. Em alguns tem assim, obediência, né? Obediência e resignação. Inclusive tem até uma frase que está lá no Evangelho que diz assim, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, né? Como é que você vê essas duas observações que tem lá no Evangelho, né? É aquilo que eu falei do início, Alberto, né? Que quando a gente está numa proposta do estudo, né, tem que ser ativo. São duas virtudes. Obediência e resignação são virtudes. Eu disse assim, você não pode ser passivo. Não pode
deixar de ter iniciativa. Então, o que Jesus diz que elas são duas virtudes ativas. Uma consente a sabedoria, o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você obedece. Ora, você tem conhecimento, vou dar talvez ajude, uma placa de advertência no trânsito. As placas de trânsito é uma obediência. É racional. Se eu não souber ler, se eu não souber entender aquela placa, não adianta eu estar dirigindo, eu não vou obedecer à lei do trânsito. Então, aquelas placas têm que ser obedientes. Então, aquilo é a razão, aquilo é cognição, aquilo é o intelecto. E a outra que aqui o Evangelho fala, é justamente o que leva ao coração, o sentimento. Então, uma é razão, conhecimento, outra é sentimento. Então, como é que eu vou obedecer a uma sugestão que não venha a ser favorecida a mim, vai me trazer prejuízo, porque nós somos regidos pelo quê? Pela escolha. Então, eu tenho que ter vontade sobre aquilo. Então, eu tenho que analisar que aquilo é correto ou não é, para que eu tome decisões. Então, meu coração não está me pedindo para eu fazer isso. Então, se meu coração não está pedindo eu fazer isso, a gente deve escutá-lo, que é um sentimento. É um sentimento que aperta, não é que ele responda. Aí a gente vai buscar razão. Poxa, por que eu estou me sentindo dessa forma? Aí sabe de uma coisa? Eu mesmo, todas as vezes que ia para algum lugar adolescente, minha mãe dizia, não, eu sempre fui obediente a esse. E quando eu ia ver, ela estava certa. Porque é um sentimento que brota no coração da pessoa, mesmo que a gente não sinta naquele instante, mas o outro já sente. Então, é um sentimento ou positivo ou negativo, né? O coração é isso. Você pode ter um sentimento positivo ou negativo. Mas a razão, depois que vai para a razão, você tem escolha, você tem vontade. Se você não tiver conhecimento, você é ignorante nisso. Pode se dar mal? Pode. Mas precisa ter conhecimento. É a mesma aquela história do homem, do barqueiro. Então, o intelectual conversando, atravessando o rio com ele. Fulano, barqueiro, você sabe matemática? Não. Você sabe física? Todas as coisas que o barqueiro não sabia, dizia, você perdeu um pedaço da sua vida. E aí eles vão do rio acima aí. Chega na hora, o barco bate numa pedra, alguma coisa, furou o casco, e aí o barqueiro pergunta ao intelectual, o senhor sabe nadar? Ele fez, não. Então o senhor perdeu agora a vida toda. Então, é justamente, eu acho que esse paralelo, não sei se vocês concordam, mas é um paralelo que a gente vê. Quando você sabe tanta intelectualidade, o outro não sabe. Mas ele sabe a prática daquilo que ele está fazendo. Então, cada um sabe fazer, bem feito, a sua especialidade. Não importa que tipo de serviço. É como Dona Maria, aí, quando eu morava em Santa Amaro, Mangari, ela resmungando de um trabalho que ela fazendo, varria a rua. Eu disse, Dona Maria, a senhora é mais importante do que o prefeito. Dona Maria não entendeu o que é que eu quis dizer. Poxa, se aborreceu comigo. Eu digo, Dona Maria, faz favor, entra aqui na nossa garagem. Vou lhe trazer um cafezinho, um pão, vou lhe explicar o que é. Aí, eu peguei e estava com o saco do pão da dor e bolei assim, joguei na rua. Joguei na rua. Eu disse, Dona Maria, o que eu quero dizer que seu trabalho é importante, eu joguei um papel na rua para lhe dizer o que é que eu quis falar. O prefeito passa aí, ele não ia pegar. Mas a senhora vai pegar. Então, o seu serviço, para mim, é mais importante que o dele. Então, cada um nas suas dimensões, gente. Então, isso, para mim, buscar a razão, buscar o equilíbrio dentro das propostas que dê. Nós estamos aqui, rico e pobre, todos dois com provações terríveis. Todos dois têm que ser resignados com a prova que está carregando. Nenhum é melhor do que o outro. Porque se somos filhos do mesmo pai. Não sei se eu lhe ajudei, viu, meu querido Alberto? Ajudou, principalmente na última frase aí, né? Temos que estar resignados também, não só com a lei de Deus, com as provas,
mas resignado com as nossas escolhas, É, né? Porque nós também somos responsáveis quando claro. a gente não sabe administrar o nosso destino, Porque né? E a gente, são nossas escolhas que carregamos consequência, né? essa última palavra sua aí foi importante aí, porque Muito obrigado. precisamos também estar resignados com as nossas escolhas, porque somos responsáveis pela nossa vida, né? Pelo aquilo que nós escolhemos. Ok, Agenor, obrigado, meu amigo. Nada, meu. Tem mais alguém querendo fazer um comentário, pergunta? Pode se prontificar, viu? Ô, Genô, eu não estou vendo o lado de lá, porque eu estou no celular, o outro lado o pessoal está. O pai tem que agir com razão ou com emoção? Olha, eu, 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 eu como pai, vou responder por mim. Tá, Que meu, pode responder. que, que meu, que meu pai, ele não agia com razão, com racionalidade, certo? Eu provoquei um diálogo com ele certa vez, quando eu estava com meus 17 anos, e ele dizia o seguinte: no dia que eu pegar vocês fumando, eu vou apagar o cigarro na boca de vocês. Eu não gostava de cigarro, mas ele veio entrando assim no ambiente, eu estava com o cigarro na mão. Eu provoquei para ver se ele ia fazer aquilo. Ele aí me perguntou se eu estava fumando. Não fez o que ele disse que ia fazer. Eu disse não. Mas se eu fumasse, o que era que tinha? O senhor não fuma? Não é coisa de homem? Homem não fuma? Então por que eu não posso fumar? Então eu sempre entrei nesse. Não aceitava tudo de pronto dele. Então ele não agiava com racionalidade. Então, eu acho que a gente precisa, né? Carregamos, aí você fala do orgulho. Eu sou pai, aqui eu mando. Mas eu também posso dizer assim, eu sou pai, aqui eu mando. Vocês têm que me obedecer. Eles podem me obedecer porque não gerou virtude dentro dos filhos. Porque vai criar antipatia, ódio. E o Evangelho diz, você manda aqui, mas também é detestado. Coisa mais chata é a gente ser detestado pelo filho, porque você receber comando sem uma racionalidade, só por imposição, isso é um homem orgulhoso. Porque ele vai demonstrar sua vaidade, a sua soberania, em cima de quem tem dificuldade ainda de raciocinar. Você impor o seu ponto de vista, a sua visão para seu filho, adolescente, sem um esclarecimento, você está sendo uma pessoa exageradamente vaidosa, preconceituosa, mesmo como um pai. O filho vai lhe obedecer mais retado da vida. E vai fazer o oposto lá fora porque não concorda. Que você não esclareceu, você apenas impôs, quer subjugar a vontade do seu filho. E seu filho é espírito como você. É como Germine de Miranda tem um livro. Nossos filhos são espíritos. Então, a gente só deu a ele a carne, o físico. Ele tem uma conduta que a gente precisa estar presente, vigiando as suas inclinações, se são boas ou se são ruins. E aí é por isso que a gente age, porque é pai, age de uma vaidade exagerada, e isso chama-se orgulho, uma pessoa orgulhosa. Espero ter O ajudado. Agenor, Oi, minha parabéns. querida irmã, obrigado. Em primeiro Obrigado. lugar, boa noite para todo mundo. Boa noite. Parabéns, foi louvável a sua palestra, Agradeço. maravilhosa, uma bênção. Deus que te abençoe, abençoa a A nós todos. todos. Avaliando aí sobre a doçura e a afabilidade, o quanto essas virtudes é importante na vida de cada um que, que tem, principalmente nesse momento que estamos atravessando agora. É um momento tão delicado, tantas pessoas se suicidando. Uma cidade vizinha aqui mesmo, um menino jovem tocou fogo no corpo e saiu perdendo pedaços, assim, gritando, e pedaços, segundo informação de terceiros.
Então, a todo momento você depara com situação delicada, situação de pessoas que precisam de muito amor, de uma palavra amiga, que você tira do mais profundo do seu coração, que você tem de melhor, desce do pedestal, põe os pés no chão e procura ajudar a cada um que aproxima de você. Às vezes, uma palavra que você dá para uma pessoa, com tanto amor, faz com que aquela pessoa desvia, talvez, de qualquer situação que ele está enfrentando. Ele vai se fortalecer, vai seguir com mais firmeza seus caminhos, porque o caminho de ninguém não é fácil mesmo, mas às vezes devido à situação ser tão assim delicada, muitos não suportam aquele peso, termina fazendo bobeira. Então, meus irmãos, eu acho que devemos dar as mãos. É uma coisa que vocês sabem disso, não preciso nem eu dizer, mas só estou reforçando o que a gente está sempre debatendo aqui. Vamos dar as mãos um ao outro, vamos ajudar nossos irmãos, vamos ajudar cada um que está precisando. Em cada beco, em cada lugar, a gente depara com essas pessoas. Desculpa, viu? É porque tem hora que tem cada Nada, situação que a gente emociona tanto, termina é. falando assim. Mas isso, meu, esqueci, olha, Daci. Interessante o seguinte, a gente tem que exteriorizar os nossos sentimentos de amorosidade, oferecer ao outro. Mas com isso, é o orgulho, não, com isso, a gente não pode ter a presunção de que ele será acolhido. Porque a gente sabe que pessoas e pessoas, tem gente e gente, entende? Então, a gente tem que ser generoso em todos os aspectos, não resta a menor dúvida. Todos os aspectos. Mas a gente está querendo usar essas 5 leis que Jesus estabeleceu dentro da brandura, ser manso, mas não é ser covarde, certo? A gente precisa demonstrar, sem exagero, todos esses valores que a gente carrega. Então, obedecer à lei divina, obedecer a um comportamento do outro de uma forma equilibrada. Porque se a gente não tiver equilíbrio na vida da gente, né, o tempo todo nós temos que ter equilíbrio. E onde é que a gente vai verificar esse equilíbrio? É através das escolhas e através das consequências. Então, quando a gente tem escolhas e consequências, a gente tem que ver como é que está o pêndulo. Tem que ter equilíbrio. Porque tudo vai gerar. Se a escolha, esse menino, esse rapaz, é isso que eu digo, rede social está incentivando jovens a entrar nesse conflito, gente. Está faltando em casa os pais, hoje, acompanhar os filhos na rede social. Atrás da tela tem gente boa e gente ruim. Os jovens ainda não têm discernimento. O jovem está sendo subjugado na sua vontade. E a gente não sabe como é esse lar que o jovem está vivenciando. Não sabe o conflito que seus pais e seus familiares estão vivenciando. Entende? Então, chega na hora, não tendo equilíbrio, eles vão entrar nessa consequência aí como é que diz, de suicídio. Não só o jovem, como qualquer pessoa. Então, a gente precisa estar equilibrado nessa escolha. O que é que eu vou escolher? Qual é a consequência que isso vai gerar? Isso é racional. É aquela obediência do consentimento da razão. O que eu estou fazendo aqui vai dar certo? Qual é a consequência disso? Se eu chegar no supermercado e pegar uma lata de leite, mesmo que meu filho esteja faminto, não vai gerar uma consequência? Vai gerar um desagravo? Vai. Então, não é me. Mas o meu orgulho, olha aí, orgulho, ó, Fidelis. O meu orgulho não permite eu ir ao irmão, ô meu irmão, você me arranja um dinheiro para comprar uma lata de leite?
Não tenho. Mas, geralmente, a pessoa, quantos não já deve ter tomado, coitado? Estou dizendo que está certo ele lá na prateleira pegar não. Não é isso que eu estou dizendo, não, viu? Mas ele tomou tanto não de pessoas que poderiam dá-lo e não deu. Ou ele pode ser uma pessoa exageradamente orgulhosa e não pediu. E aí, na hora da necessidade, da aflição, da agonia, ele gerou essa escolha que vai gerar uma consequência pior. É preferível que a pessoa até passe na cara, diz, aí, Anábio, você precisou, eu lhe dei. É preferível isso que se ouça, mais do que pegar. Então, é uma relação difícil, minha irmã. É uma relação desse processo evolutivo que nós nos encontramos. Cada um já está amadurecendo seu senso moral, mas ainda tem muito irmão nosso em atraso. Não é à toa que a gente está vendo esses conflitos aí, se matando crianças, matando, né? Isso é consentimento obediente da razão? Um soldado vai lá matar seu irmão, que ele nem sabe quem é, nunca lhe fez nada. Então, é ponto de vista muito difícil dessa imortalidade que a gente está, dessa experiência, e eu acredito dessa renovação, né? O chamado joio, a separação do joio e do trigo. Ok, ok, Eugenio. Disse, você quer falar alguma coisa? Ok. Eugenio, tem alguém que quer dar algum comentário? Se não tem ninguém, então, Eugenio, Fiquem à vontade. gostaria, já está no horário já, gostaríamos que você fizesse a prece final para terminarmos nosso trabalho. Ok. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês pela paciência de vocês, pela presença de vocês, né? Porque há um adágio popular, quem cala consente. Então, quem está calado está consentindo que a proposta da noite de hoje vai fazer diferença em cada um de nós. Vai demonstrar em cada um de nós que nós ainda não adquirimos determinadas virtudes. Por quê? Porque ainda estamos corrigindo defeitos. Tem diferença? Tem. Nós estamos corrigindo defeitos, nós estamos corrigindo vícios. Então, quando a gente tiver nesse arcabouço de correção, aí a gente está, e de certa forma, está adquirindo virtude, né? Porque a partir do momento que a gente está se envolvendo em nós mesmos, modificando a nós, nosso comportamento, nosso pensamento, as nossas atitudes, como já dizia o professor Jean Paul Sartre, ele dizia o seguinte, se você quer entender uma pessoa, não escute suas palavras, observe seu comportamento. Então, é isso que a gente está fazendo a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, não é falar, mas modificar os nossos comportamentos. Então, só tenho que agradecer a todos vocês, né? Mesmo a gente estar de longe, mas o pensamento está voltado sempre, torcendo um para que o outro avance no seu processo. Porque não adianta a gente chegar em primeiro lugar, porque nós vamos buscar o retardatário. Então, vamos seguir junto, dado a mão, dado o braço, para que a gente siga. Agora, se ele não quer evoluir, ele vai ter que ficar para trás, porque a lei do progresso a gente tem que respeitar. Então, muito obrigado. Né? Estou sempre disposto a estudar e apresentar o trabalho na hora que sou convidado. E agradeço a vocês a presença de todos. Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Mestre Allan Kardec, para que possa nos envolver nesta noite de hoje em todo nosso caminhar evolutivo, estimulando a cada um de nós a humildade, a simplicidade, a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência, para que a gente tenha as soluções modificadas em nossa vida.
que a natureza é favorável àquele que busca. Se nós estamos buscando saúde, proteção, amor, nós vamos encontrar. Se estamos semeando preocupação, injúria, violência, também iremos encontrar. Toda a capacidade de solução e de realização está dentro da natureza de cada um. Que Deus abençoe, ilumine o espírito desse irmão que está na ignorância, que se ele soubesse que ele não morreu, que ele é imortal, ele não tocaria fogo na sua veste carnal. Mas Deus tem piedade desse irmão, que eu acredito que ele não sabe o que é que ele fez. Que ilumine ao nosso planeta Terra, que possamos modificar nossa estrutura mental, comportamental, para que a Terra chegue ao seu rumo regenerativo e que a gente possa estar aqui habitando esse planeta regenerativo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Ilumine os lares de todos os irmãos aqui presentes, aqueles que não podem estar hoje neste momento, mas que a tua luz, a tua misericórdia, o teu amor ilumine o coração de todos os seus filhos, todos os lugares que eles se encontram. Muito obrigado. Muito obrigado.